Olá, pessoal. Estamos na nossa conexão Querigma, conectando na palavra. Eu quero refletir neste momento em um texto muito gostoso. Está lá em Provérbios, capítulo 20, os versículos 4 e 5 e depois os versículos 24 e 25. Provérbios de Salomão. Os versos 4 e 5 diz-nos assim: o preguiçoso, ele não lavra por causa do inverno, pelo que na cega ele procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Versos 24 e 25. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente: é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Olha que texto interessante e profundo para uma reflexão muito gostosa. Um navegador, ele se tornou um grande homem afro-americano no Hall da Fama para navegadores marítimos em seu país, chamado Bill Pinkney. Este homem, ele tinha uma escola em uma periferia, uma antiga escola, e um certo dia ele pegou seus alunos e foi navegar. Ele navegou ao redor do mundo. Em 1992, ele optou pela difícil rota ao redor dos Cabos da Boa Esperança, Leuven e Horn. Ele fez a viagem para inspirar, com o propósito também de educar as crianças de sua antiga escola. O seu objetivo era mostrar a essas crianças, de sua antiga escola, que o ponto que eles poderiam chegar se eles estudassem muito e assumissem um compromisso. Ele nomeou o seu barco de compromisso, é o nome que ele deu ao seu barco, compromisso. Quando Pinkney ele leva os seus alunos a este passeio de barco, ele diz que eles têm aquele leme na mão e aprendem sobre controle, e aprendem sobre trabalho em equipe e todos os fundamentos que precisam na vida para que tenham sucesso. É muito interessante esta perspectiva, esta experiência, né, que Bill Pinkney ele traz para os seus alunos. As palavras deste homem, deste navegador Pinkney, registram a sabedoria também que Salomão nos mostra aqui no versículo de número 5. No verso 5 ele diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Que coisa interessante, queridos. Então é dessa forma que Salomão ele convidou outros a examinarem os seus objetivos de vida. E qual é o seu objetivo de vida? Ou qual é o nosso objetivo de vida? Caso contrário, Salomão ele disse que é uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo daquilo que você prometeu a Deus. O verso 25, ele nos chama a atenção a isso, que diz: laço para o homem, o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então veja bem, queridos, às vezes nós prometemos as coisas a Deus, que nós queremos isso. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso. Senhor, se isso acontecer na minha vida, eu prometo que eu vou fazer isso. Senhor.
Se o senhor me der isso, eu prometo que vou assim, ser assim, dessa maneira, eu vou proceder de forma diferente. Então, às vezes, prometemos coisas, né, a Deus que nós não temos condições de cumprir. Quando algo acontece de bom na nossa vida, ou dentro daquela perspectiva que você implorou, buscou de Deus, e você vê que Deus te abençoou, aí você vai medir os seus esforços para cumprir a promessa, cumprir o voto que você fez. Aí você vai ver que realmente você não tem condições, ou seja, foi um laço para você. E às vezes isso é muito comum acontecer com as pessoas, prometer as coisas a Deus e não cumprir. A Bíblia nos diz que isso é laço para o homem, dizer precipitadamente, precipitadamente. Sabe, queridos, Pinkney, ele tinha um propósito claro, e o propósito deste homem, ele inspirou 30.000 jovens nos Estados Unidos a aprenderem por meio dessa jornada. Este homem, como eu disse no início, ele se tornou o primeiro afro-americano no Hall da Fama para navegadores marítimos no seu país. As crianças, queridos, elas nos observam. E disse ele com propósito semelhante: nós devemos definir os nossos propósitos sob a profunda instrução de Deus para nós. Sobre a profunda instrução de Deus para nós. Então veja bem, quando nós temos os nossos filhos e nós queremos criar os nossos filhos debaixo de um conhecimento, de uma disciplina, o primeiro fato importante na nossa vida é ser exemplo para essa criança. Este homem, um Pinkney, ele procurou ser exemplo para os seus alunos na escola da periferia, a sua antiga escola. E isso o tornou um grande homem, fez com que ele conquistasse grandes coisas na sua própria vida, na sua jornada, inspirando também 30.000 jovens dos Estados Unidos. O que você tem feito para inspirar os seus filhos para manter-se na presença do Senhor? Olha, o próprio Salomão, em Provérbios capítulo 22, lá no verso de número 6, ele nos diz assim, ele nos alerta da seguinte maneira: ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando for velho, não se desviará. Então nós precisamos ensinar a criança, nós precisamos saber colocar limites, educá-la, fazer com que ela possa aprender coisas novas e diferentes, viver em sociedade, saber compartilhar e, acima de tudo, adorar a Deus, ensiná-la, né, a adorar a Deus. Mas se você não fizer isso, você não vai ter essa conquista na sua vida. Eu quero te lembrar que quando nós falamos de criança, nós falamos de família, e família é a base da sociedade. Quando um filho ele é bem instruído dentro do lar, ele é bem formado dentro de um princípio cristão, esse filho nunca vai te dar dor de cabeça. Ele vai te dar alegria, ele vai te dar prazer, prazer este de saber conviver em sociedade, de respeitar os mais velhos, de respeitar as autoridades, de viver uma vida condizente, né, a um padrão elevado que nos ensina o próprio Deus à luz das Escrituras. Eu quero só te perguntar uma coisa: talvez você está vivendo momentos difíceis na criação dos seus filhos, na educação. Talvez você está vivendo um momento difícil porque você também não teve uma boa instrução, uma boa formação quando criança. Mas Deus te dá uma chance para você repensar e recomeçar. É tempo, ainda há tempo. Enquanto vida você tem, é tempo de ser redimido. Pense nisso. Procure colocar a sua vida
né, dentro dos propósitos de Deus, conforme a vontade de Deus, e ensina os teus filhos, os teus alunos, aqueles que estão ao seu redor, no caminho que deve andar. Seja um exemplo. Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Deus está te chamando. Quem sabe você é um eleito de Deus, está sendo despertado por esta chamada neste momento. Pense nisso. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por todos estes que nos ouvem neste momento. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu amparo, pelo teu carinho. Obrigado pelas experiências que o Senhor tem nos mostrado dia após dia com pessoas que lançaram-se desafios e conquistaram, meu Deus, grandes coisas na vida, porque submeteram à vontade do Senhor, à luz da tua palavra, ensinaram os teus filhos no caminho que devem andar e depois se tornaram velhos, se tornaram grandes homens para a sociedade, para promover também o bem a toda a nossa sociedade. Pai, reconhecemos as nossas fragilidades, os nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores, pedimos perdão pelo nosso pecado e rogamos a tua bênção, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e os guarde em Cristo Jesus.